Graça e paz, igreja. As crianças de 3 a 13 estão liberadas. Pedrão. Amado, abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Versículos 1 e 2. Todo mundo encontrou? Alguém gritou, peraí. Estou perando. Todo mundo achou? Como diz um amigo meu, qualquer coisa, se tiver dúvida, vai no profeta índice. Lá ele está falando a página certinho. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amados, hoje, o que Deus tem preparado para nós, talvez não seja aquela palavra que você está querendo para sair voando, não. Mas Deus, Ele vai tratar contigo nessa manhã, amém? Amado, nós estamos aqui no livro do profeta Abacuque, e nós sabemos que o profeta Abacuque, ele é um profeta, ele é conhecido como profeta menor, não porque ele é menos importante que os demais, pelo simples fato dele ter deixado pouca coisa escrita, só tem 3 capítulos, é igual Amós, Obadias, Sofonias, são profetas menores, porque eles deixaram pouquinhas coisas escritas. E diferente de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, esses camaradas são os profetas maiores, porque deixaram muitas coisas escritas. Então, nós estamos aqui num livro que foi escrito aproximadamente 2.600 anos atrás. E ele fala conosco, pastor Wesley, como se fosse o retrato exato do que temos na igreja. O profeta Abacuque, ele é um profeta que ele representa a igreja, cara. E eu queria deixar bem frisado aqui o versículo 2, que ele fala assim: Senhor, ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ou seja, a faça conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amado, aqui, deixa eu fazer um resumo rapidinho, para você entender em que período nós estamos falando da história. E após esse pequeno resumo, você vai conseguir compreender melhor. Você está aqui comigo? Está me escutando aí atrás? Aí sim, o Rony deu um grito ali, está ouvindo. Amado, nós estamos aqui, eu vou entrar agora no período da monarquia, onde nós tivemos ali 3 reis, onde Saul, Davi e Salomão reinaram, cada um por 40 anos. Nós sabemos que após a morte de Salomão houve uma ruptura, e o reino ele se dividiu em 2 partes. Nós temos agora reino do sul e reino do norte. E dentro disso nós temos aqui
sucessivos reis no norte, que foram reis ruins. Israel era composto de 12 tribos. Você está aqui comigo? Agora, após a divisão do reino, no reino do norte, nós temos 10 tribos. E no reino do sul nós temos 2 tribos. O reino do sul passa a se chamar Judá. E o reino do norte continua com o nome de Israel. E a partir daqui, deste momento, na história bíblica, quando você lê a Bíblia, vai citar assim: o reino do sul, o seu irmão Judá, o seu irmão Israel, porque agora está falando de 2 timelines. Não é mais só Israel, 12 tribos. Agora nós temos 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Você entendeu até aqui? O que acontece é que na Bíblia, quando a gente fala de uma grande potência, nós lembramos do Egito. Porque no início da história, Abraão ele foge para o Egito, o José estava no Egito, seus pais vão para o Egito, Israel sai do Egito com muita riqueza, e sempre quando falamos de Egito, o Egito é o que? Uma grande potência na Bíblia. Só que aqui nessa história já não tínhamos mais o Egito. Egito já não era mais, existia o Egito, mas ele não era mais uma grande potência. E o que acontece é que no reino do sul, do norte, eu preciso que vocês entendam essa introdução, só para vocês compreenderem toda a palavra. O reino do norte, ele foi destruído, ele foi invadido pela Assíria, que era uma grande potência. Que assim, a história bíblica estava acontecendo, ninguém falava em Assíria, só que a Assíria estava ganhando força por fora da história, e de repente ela chega muito forte, e ela agora derrota o povo do norte, Israel. Você está aqui comigo? E a Síria agora domina Israel. E a Síria era a maior potência que existia nessa época. Aí agora nós temos não mais o reino do norte, onde tinha 10 tribos de Israel, agora nós só temos 2 tribos no sul, que chamamos agora de Judá. E Abacuque ele está em Judá. Abacuque está em Judá. E quando Deus, amado, foi Deus quem mandou o juízo sobre o reino do norte. E a Síria destruiu o reino do norte e tomou o cativeiro o reino do norte. Quando a Síria entrou lá, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram assim, eles trouxeram pessoas de outras origens, de outros povos, e misturaram com o povo de Israel. Ali nós não tínhamos mais, sabe o que? Um povo puro. O povo de Israel não era mais um povo puro, santo, separado. É dali, por exemplo, que nascem os samaritanos, que era o povo de Israel misturado com outros grupos. É isso que a Síria fez. Porém, Abacuque ele está no reino do sul, um reino que não tinha sido destruído, e ele está vivendo ali. Porém, pastor Wesley, a Bíblia fala que o reino do sul, que não tinha sido destruído, ele não aprendeu com o que o reino do norte passou, velho. O reino do norte foi destruído por repetidos problemas de obediência a Deus. E o reino do sul, assistindo tudo aquilo, não aprendeu com isso. E agora nós temos Abacuque lá no meio do reino do sul. E o que acontece? Começa a criar um burburinho. Como se diz assim, o zap estava rodando lá, nos grupos, que estava vindo uma potência chamada Babilônia. E o que rodava era o seguinte: essa Babilônia é mais bruta do que a Síria, que destruiu o reino do norte. Aí sabe o que os governantes da Síria, porque eles eram a potência, que eram os bambambam da época, eles se juntaram à Síria e o antigo Egito fizeram uma aliança, e tipo assim, vamos lutar contra a Babilônia, nós vamos destruir a Babilônia. Porém, amado, eles se juntaram. Juntou ali o faraó do Egito com o exército e o rei da Síria, e foram para a batalha junto com a Babilônia, contra a Babilônia. Porém, a Babilônia derrotou os dois. E naquele momento nós tínhamos um cenário, pastor Wesley,
da mais top de todas. A Síria, ela se rendeu e caiu e foi derrotada pelo exército da Babilônia. Você está aqui comigo? E onde Israel entra nessa história, Nicolas? Israel estava lá quietinho no Reino do Sul, não estava nem participando da briga. Aí agora vem a notícia: a Síria, aliás, a Babilônia, a que destruiu a Síria e o Egito juntos, essa Babilônia, ela estava indo agora contra o Reino do Sul de Israel. Amado, qual é o cenário? Israel, que já era rachado, 10 tribos para o norte, agora nós só tínhamos 2 tribos no sul. E a maior potência do planeta, chamada Babilônia, de repente está vindo contra Israel. E eu imagino que a galera, pastor Wesley, eles só se desesperavam, velho. E dentro disso, amado, eu quero trazer um tema para a mensagem. E não quero que você assuste, não. O tema é o dia da provação. E por que é importante a gente falar disso? Porque esse dia vem, velho. Sabe quando você pega o seu filho e tem que falar repetidos não para ele? Ou pelo menos deveríamos falar não. É para que quando a vida fala um belo não para ele, ele não vai ficar louco e matar a pessoa que falou não para ele. Porque ele está acostumado. Então eu preciso te falar que a tribulação, ela vem. Porque você precisa se preparar para ela. Talvez você está passando a tribulação agora. Ou talvez você passou por ela, mas se você não passou, tenha certeza que ela vem. Então eu quero que você esteja preparado para isso. Então aqui nós temos agora na Babilônia, a Babilônia vindo contra Israel. Aliás, que chamava Judá. 2 tribos, amado. Eles já tinham destruído as 10. Aí agora dentro disso levanta, sabe quem? O profeta Abacuque. Sabe o que era a função de um profeta, amado? A função de um profeta era trazer de Deus. Deus está aqui. O profeta pega a informação com Deus e traz para o povo. Você está aqui comigo? Então o profeta, ele trazia de Deus um recado para o povo. Isso era o profeta. Só que Abacuque, ele era um profeta diferente desse, porque ele trazia do povo um pedido e levava a Deus. Trazia a resposta, mas era o povo quem pedia, e Abacuque levava a petição do povo para Deus. E o que acontece dentro disso? Abacuque, ele sabe que a Babilônia está vindo, e ele começa assim: Senhor, o que está acontecendo? Nós somos tementes ao Senhor, Zina. Somos servos de Deus, não deveríamos passar esses problemas. Eu aceitei a Cristo, me disseram que eu não teria mais problema, pastora Sandra. Vem para Jesus que os seus problemas se acabaram. Me fizeram essa propaganda. E deixa eu te falar, Abacuque, ele é um camarada que representa você e a mim, amado. Sabe por quê? Abacuque, sabe qual era o problema daquela galera que vivia no período de Abacuque? Porque as pessoas que eram tementes a Deus, eles viam, vou trazer para a nossa realidade. O cara que era temente a Deus, ele não tinha um emprego bom. Tinha problema com a corte, a polícia parava esse cara toda semana. E o cara que não está nem aí para o Senhor, o green card saiu para ele milagrosamente, tipo isso. Eu só quis trazer para vocês entenderem. Então, o povo que supostamente era fiel a Deus, eles olhavam o ímpio prosperando. Eles falavam: Senhor, onde o Senhor está? A maldade impera no mundo. Amado, nos primeiros séculos, sabe qual que era a dificuldade do ser humano? Era conciliar a Bíblia com a ciência. Tentava juntar a Bíblia e a ciência. Hoje nós temos algo ainda talvez mais grave. Nós tentamos linkar a Bíblia com a história. Como que é isso, pastor? Como eu concilio um Deus
que é soberano, que é bondoso, que é amor, com o retrato da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, milhões de judeus sendo mortos. Como eu concilio um Deus que cuida de tudo, está no controle de tudo, com o que a gente vê nos jornais. O mundo indo de mal a pior. Governantes, cara, que eu vi outro dia o cara falando sobre o que é guerra, e eu concordei em número, gênero e grau. Ele falando que a guerra, 2 países entram em guerra porque 2 caras, cada um de terno, não gostam do outro. Aí eles põem países para guerrear um com o outro. Por causa de 2 homens de terno, pastor, não gostam do outro. Tem problemas que não podem resolver, coloca todo mundo para guerrear e morreu um monte de gente. E isso era o que assombrava a galera no período de Abacuque. O povo, eles questionavam: como o Senhor? E eu sou temente ao Senhor, mas a melhor casa está com o meu vizinho, que nem sequer acredita no Senhor. Ele tem o melhor emprego, ele tem a família mais estruturada que a minha. Eu sirvo ao Senhor, eu criei meus filhos no caminho do Senhor, mas o meu filho saiu e está perdido nas drogas. Era isso o questionamento de Abacuque, amado. E Abacuque, o problema é que ele trazia esse pedido do povo para Deus. Ele falava: Senhor, olha o que o povo está falando, é isso, isso e isso. E sabe o que o Senhor respondia para ele? Não falava nada. Aí ele mais uma vez ia lá: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. E sabe o que o Senhor respondia? Nada. O Senhor ficava calado. Isso é o que matava Abacuque. Ele precisando, questionando a Deus. E Deus não falava nada. O dia da tribulação estava chegando para Israel. E o Deus que eles dependiam, que eles confiavam, estava calado. Amado, por que a história de Abacuque ela é tão recorrente, ela nos ilustra? É a mesma coisa a gente olhar no espelho. Porque a história mudou, o tempo mudou, mas o homem não mudou. O homem é o mesmo, dados as suas paixões, egoísta. O homem é a mesma coisa, velho. Porque a Bíblia já fala disso. Romanos faz um retrato de como somos. Amado, então, nós temos aqui Abacuque desesperado porque Deus não respondia. Até que um dia Deus responde, Zina. Fala comigo assim: então os problemas se acabaram. Fala comigo. Não foi isso. A resposta de Deus trouxe ainda mais desespero para Abacuque. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: Abacuque, eu entendo todos os seus problemas que você tem trazido do povo, todas as petições, mas deixa eu te falar, quem está mandando a Babilônia sou eu. Assim, meu Deus, agora lascou. Então esse é o grande dilema daquele dia e dos nossos dias: como conciliar um Deus que trabalha em favor dos seus, deixar. A gente vê o ímpio governar, e nós que somos tementes a Deus, muitas vezes temos que recuar. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, amado, vão ser 3 pontos, para a gente não agarrar muito. O primeiro ponto é que você foi escolhido para ser provado. Eu não quero que vocês se desesperem, tá, amado? Porque Deus, ele só prova quem ele quer provar. Amém? Então você foi escolhido. A advertência de Abacuque: Senhor, você não está vendo o ímpio prosperar, o ímpio governar, e Deus fala assim: Abacuque, aquieta-te, sou eu que estou fazendo isso. Eu quero Abacuque, eu quero
a Babilônia no comando e ela vai trazer juízo sobre Israel. Aí Deus começa agora a responder a Abacuque tudo aquilo que ele não tinha falado. E isso é muito de Deus, amado. Porque Deus fez isso com Jó, vocês estão lembrados? Ele só tem um ditado que é errado sobre Jó. Aí eu tenho a paciência de Jó. Quando é que Jó foi paciente, amado? Que ele lê o livro de Jó, se você pensa nesse ditado. Ele só não blasfemou, mas que reclamou, rapaz do céu. O senhor me reclamou demais, mas não está errado, eu faria pior talvez, né? Aí, ó, quantas vezes? 73 vezes aí. Então nós temos Jó, um camarada que reclamou, e Deus sabe o que ficava fazendo? Ficava, ó, be quiet, caladinho, quietinho. Aí até o momento em que Deus resolve responder para Jó. Ele fala a primeira coisa: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, Jó? Quando eu coloquei o firmamento, eu te pedi ajuda, Jó. Quando eu criei os céus e a terra, eu te pedi opinião. Quando foi que você colocou seu dedo em alguma coisa, aconteceu, Jó? Tipo isso. Eu te pedi ajuda. Quando eu criei Bemote, Jó, onde você estava? Eu não estou lembrado de você na história. Então Abacuque, cara, ele estava passando mais ou menos a mesma coisa. Quando Deus estava calado, ele estava preocupado. Depois que Deus falou, ele desesperou. Então nós temos aqui, você, amado, você foi escolhido para ser provado. Abacuque capítulo 1, de 1 a 3, a gente leu o capítulo 3, mas olha o versículo 1, olha o que diz. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que o Senhor traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Era isso que Abacuque falou para Deus. Que era um pedido do povo, amado. Ele estava levando isso a Deus. O dia da provação, amado. Você não explica ele. Você simplesmente aceita esse dia. Você precisa aceitar. Há uma história de um camarada. Eu quero que você entre na história. Eu vi um testemunho. Esse camarada, ele estava lá nos países ali, naquela região da Ásia, da África, onde o evangelho não era permitido pregar. Ele estava na África. E um dia, ele já fazia muito pela comunidade. Pregava o evangelho, pastor. E um dia ele estava passando no monte, andando de moto, bem à noite. Era numa rocha assim, tinha uma estradinha de terra, e ele passando. E um pessoal da comunidade lá embaixo, não sabia quem estava passando, quiseram fazer uma zoeira com ele, deram uma rajada de tiro lá para cima, assim, ó, uma rajada de tiro. A intenção deles não era matar o cara, era só botar o terror. Só que um desses tiros pegou na perna do cara. E ele estava pilotando a moto. Ele caiu da moto e ele rolou todo o penhasco e caiu lá embaixo. Isso à noite. No outro dia, pastor Hélio, esse cara foi encontrado morto. E tinha um rastro de uns 60 metros mais ou menos do lugar onde ele estava até onde ele foi. Morreu. Esse camarada, o que acontece? Ele caiu, quebrou as pernas na queda, quebrou um dos braços e ele foi se arrastando ainda por 60 metros de onde ele caiu. Agora imagina qual foram os últimos momentos desse cara com Deus. Porque ele era missionário, ele era temente a Deus, ele era servo do Senhor. Pastor Wesley, ele no escuro, ninguém para ajudar. Você acha que esse cara gritou? Gritou, mano. Você acha que ele chorou? Você acha que ele questionou a Deus? Você acha que ele fez promessa a Deus se Deus tirasse ele dessa? Ele era o quê? Temente a Deus. O dia da provação chegou para esse cara, a ponto que nada podia ser feito, ele morreu. Amado, o que você acha quando o Estado Islâmico pega um camarada missionário e põe ele na fila para cortar a cabeça, e o cara é o 10º da fila? Ele viu o primeiro sendo a cabeça cortada, o segundo sendo, o terceiro sendo. O que está na cabeça desse cara? Fala assim: Senhor, você não vai mandar aqui os vingadores aqui agora para tirar a gente daqui, não?
O que você acha que passa na cabeça desse cara, amado? Você acha que ele fica fazendo o quê? A cabeça do cara vira um turbilhão, velho. Ele começa a questionar tudo que ele viveu, pastor Wesley. Eu nunca vivi isso, mas eu tenho certeza que esse cara... Porque eu já clamei a Deus por muito menos. Senhor, mas eu sou teu servo. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer. Isso não era nada o trem. Entendeu? Então, amado, esse é o dia da tribulação, cara, o dia da aprovação. Que pessoas, amado, que são tementes a Deus, que servem a Deus, são jogados a leões e nas fornalhas. A gente viu isso ao longo da Bíblia. Você acha que esse cara não falou nada com Deus, não? É lógico que ele falou, amado. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha, amado. Olha, esses caras eles foram até espertos no que eles falaram. Eles falaram assim, ó, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Porque ele sabia que Deus poderia não querer. Mas Deus quis e livrou. Então, amado, o dia da aprovação, nós não escolhemos. É difícil o que eu vou te falar agora. É difícil. Mas eu quero que você pegue todo o contexto, toda a mensagem. Escute toda. Mas muitos de nós, amado, talvez de vocês, não vão chegar a se casar e ter filhos. Talvez alguns de vocês não vão cumprir o sonho que você tem, cara. Isso é difícil de ouvir. Pastor, mas a Bíblia fala que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Eu só ia te pedir para me mostrar onde está escrito isso. Isso aí está escrito, sabe onde? Na canção do Nani Azevedo. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. Mas não é Bíblia isso. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 13, amado. 13. Eu só vou falar de cara fraco agora. Preste atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Pela fé, Enoque foi transladado. Só meia boca. Abel, Enoque. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou a arca. Pela fé, Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Pela fé, Sara deu a luz fora da idade. Eu só falei de gente mais ou menos. Começando de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Olha o que fala o capítulo 13 agora, versículo 11. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e creram nelas, abraçaram elas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas eles não viram a promessa de Deus se cumprir. Abraão, ele é o que, amado? Ele é pai de nações. Mas quando Abraão morreu, ele tinha 2 filhos e 1 neto. Você está aqui comigo? Ele era pai de Ismael e Isaac e tinha um filho. E é o cara que é pai de nações. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não é bíblico, amado. Não é bíblico. Todos eles morreram na fé. Mas algo que a gente aprende é o seguinte: a fé na promessa foi o que os manteve de fé. E eles viveram para isso. Você está entendendo? E por que é importante a gente falar disso, velho? Igual eu falei no início, esse dia pode chegar. Eu vou falar algo que aconteceu comigo. Mas não foi essas provação bruta, não. Foi trem meia boca, mas eu fiquei assim. Foi quando Deus me deu essa palavra, assim, né? Acho que eu já até contei aqui, mas vou contar de novo, quem não ouviu. Eu estava assim, eu trabalhava no Brasil como engenheiro civil. Tinha 5 anos de experiência. E onde eu tinha feito estágio era uma empresa muito grande. E assim, estava tudo top para ir no mercado. E de repente veio uma crise violenta lá no Brasil. Eu tinha 3 propostas de emprego na crise, velho. Olha, você vê, na crise. Aí as 3 deu errada. E eu tinha uma proposta de emprego, amada, assim, a top das top, com o cara assim, eu estava empregado e a empresa ficava me ligando, o cara ficava quase me assediando para eu ir para outra empresa. Era assim, trem doido.
Isso tudo foi milagre. Porém, no dia, cara, que eu saí da empresa, a nossa empresa perdeu muito dinheiro com aquele problema que teve no mensalão, no petrolão, que nós trabalhávamos para a Odebrecht, Camargo Correia, então todos eles caíram naquele problemada lá, perdemos o contrato. A empresa ficou devendo a nossa empresa mais de 9 milhões de reais, na época quase que quebrou a empresa. Aí tá lá o pastor Tia, sabe, mas eu tenho 3 propostas de emprego, Nicolas. Aí eu comecei a bater nas portas, né? Tô liberado agora, estou disponível. Aí aquela ali já fechou. Fiz uma entrevista com a menina online, chamada de vídeo. Aí, com uns 3 dias, essa menina me retornou e falou assim, você é o cara que a gente precisa, mas o gestor optou por outra pessoa. Falei, não, beleza, esse aí é o tal do QI, né, o quem indica. Aí, depois apareceu uma outra empresa, cara, eu sei que Deus foi fechando tudo. Só que, e foi tudo numa semana só, e nessa semana eu pregaria no domingo. Só que sabe o que eu estava, olha o seguinte, eu estava assim, pedindo a Deus, eu sou aquele cara assim, muito metódico, assim, eu gosto de saber se eu pudesse, saber que eu ia pregar com um mês de antecedência, eu gostaria. Porque eu sou muito metódico, eu gosto de estudar muito o assunto que eu vou falar. E eu estava a semana inteira preparando algo para falar, velho, preparando a semana toda, e não vinha nada, Deus não me dava uma palavra, Aí foi a segunda, a sexta, não vinha a palavra, pastor. Rapaz, aí na sexta-feira, na última ligação, que a mulher foi, eu falei assim, Deus me deu a palavra agora, na última cepada. Falei, é o dia da aprovação, vou pregar sobre isso. E aquele dia tinha chegado para mim, não era igual o cara morrendo lá na cova dos leões, mas para mim foi aprovação naquele dia. E Deus me deu essa palavra naquele dia. Eu falei, aí na hora que eu terminei a entrevista, Kalina falou assim, e aí? Eu falei assim, ela falou que não é para mim não, mas Deus me deu uma palavra para domingo. Pelo menos isso, eu não tinha palavra, agora eu tenho. Aí ali, naquele dia eu falei assim, não veio o emprego, mas veio a palavra. Mas isso tudo foi de Deus, amado, porque 3 meses depois disso, eu estava pisando na cidade de Dembro, em Canérica. Se não fosse... Se não fosse isso, eu ainda estaria lá. Não conhecia a Ramp Church e eu tinha perdido muito, viu? Muito. Então, amado, aí Deus me deu a palavra naquele dia. Mas, como eu estou falando do dia da aprovação, esse dia pode chegar para você, velho, em forma de outra coisa. Pode chegar que você se preparou tanto. E teve um dia que o seu casamento não deu certo. O seu filho, ele já não te respeita como deveria. E você ensinou o caminho certo. O meu pai tem 3 filhos. Eu sou o caçula. Nós todos fomos educados da mesma forma. Só que todos nós somos muito diferentes. E o dia da aprovação, ele chega. E você não escolhe esse dia, amado. Ele te escolhe. Então o primeiro ponto que eu quero dizer é, o dia da aprovação, você não escolhe, você foi escolhido para ser aprovado. E eu estou batendo muito nessa tecla, porque esse dia pode vir para você, amado. E assim, é mais difícil que eu vou falar ainda, se ele não veio, ele vai vir. Porque vem, velho, nós precisamos ser Sabe qual a oração errada que a gente faz? Senhor, tira de mim as tribulações, é isso que te aproxima de Deus. Se Ele tirar isso, você vai viver a vida desregrada. Você já viu aquele cara, quando ele tem muito, ele não está na igreja? Aí quando falta tudo, ele é o cara mais top da igreja. Tem gente, amado, que não tem. Não é porque Deus não gosta, é porque Ele não pode ter. Se Deus der, Ele não sabe o que faz. Ele abre a mão de tudo. Abraão, quando Deus fala assim com Abraão, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. Abraão, ele não questionou a Deus. Ele simplesmente falou assim, vou entregar. Quando ele vai, ele decide entregar a Deus. No coração dele, amado, ele já tinha matado Isaac dentro do coração. Porque ele falou assim, Deus pediu, cara, eu não tenho o que fazer, eu vou entregar.
E ele, quando ele entrega Isaac, a gente sabe a história, não vou relembrar a história. Quando ele entrega Isaac, Deus fala assim para... Deus sabia que Abraão não ia entregar? Óbvio, Deus sabe de todas as coisas. Mas ali quem passou a conhecer Abraão foi ele mesmo. Abraão falou assim, agora eu sei o que eu sou capaz de fazer por Cristo. E Deus falou assim, Abraão, por você não ter negado o que de melhor você tem, hoje eu sei que eu posso colocar qualquer coisa na sua mão que você não vai me trocar. Porque o mais top que ele tinha, ele já falou assim, eu te dou, eu entrego para o Senhor. Então o Senhor falou assim, por quê? Aí Abraão foi um cara próspero, rico. E ele recebeu a promessa. Por quê? Porque o que de melhor ele tinha, ele falou assim, não Senhor, eu te entrego. E Deus falou assim, eu posso dar qualquer coisa para esse cara, que ele não vai me trocar por nada. Porque o mais top que ele tem, ele já ia me entregar. Então, amado, você foi escolhido para ser provado, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: reúna suas forças se você foi provado. Você está aqui comigo? Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente tempo não se comparam com a glória em que está revelada e nos espera. 2 Coríntios capítulo 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você está aqui comigo, amado? Amado, por que Paulo falou isso? Tudo isso que eu li aqui foi dito por Paulo, em Romanos e em Coríntios. Paulo, cara, ele teve que aprender a abrir mão de muitas coisas. Ele teve o dia da tribulação, que não foi uma vez só não. Esse cara teve vários dias de tribulações. Ele foi picado de cobra, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso, foi esbofeteado. O dia da tribulação chegou para ele algumas vezes, amado. E ele fala que aquilo que está preparado nunca subiu, nem penetrou no nosso coração. O que Deus tem preparado. Amado, o processo da tribulação, ele é necessário. Porque se Deus, por exemplo, quando Deus te chama, eu dou o exemplo de Paulo. Deus chamou Paulo, mas não falou o que Paulo ia passar. Mas falou para ele o final, pastora. Ele sabia do final, mas ele não sabia o que ele ia passar para chegar. E nós sabemos o final das coisas. E é isso que nos move, é isso que nos dá força. Porque se a gente não conhecesse nem o final, como eu estou correndo atrás do quê? Que caminho é esse que eu estou trilhando? Eu vou chegar onde? Só que Deus, ele revela para nós. E a gente tem isso aqui, amado, ó. Nós temos amparo aqui, ó, na Bíblia. Então, isso que nós estamos passando, por mais que seja um dia da tribulação, é momentâneo, perto do que está preparado para nós. Você está aqui? Então, amado, levanta as suas cabeças. A crise, olha o que a crise tem que fazer com nós, como igreja. A crise não pode trazer para a gente desespero. Não pode trazer desespero. Sabe o que ela tem que trazer? Clamar por um avivamento. Amado, se você tiver interesse, leia sobre o avivamento País de Gales, da Rua Azusa. Cara, as pessoas estavam orando no avivamento da Rua Azusa. Eles estavam orando dentro de uma casa, e as pessoas que passavam na calçada, o Espírito Santo tomava as pessoas que ela nem sabia o que estava acontecendo. Pessoas passando na calçada. Tinha uma mulher lá, que Deus começou para ela no meio da oração, o Espírito Santo tomou ela, que ela começou a tocar e cantar, tocar um piano que estava lá e cantar. Ela nunca tinha cantado e nunca tinha tocado um piano na vida. É o Espírito Santo que faz isso, amado. E as pessoas do lado de fora, elas provavam do que estava ali dentro, porque ali existia um povo que estava preparado.
E o que trouxe aquele avivamento, amado? Foi dias de glória, de bênção? Não, perseguição. Por que a Bíblia não, a história nos fala que a semente do evangelho é o sangue dos mártires. Os mártires iam morrendo e mais gente se levantando para servir a Deus. Sabe por quê? As pessoas, elas olhavam para um cara morrendo, Alexandre, o cara lá para ser queimado, o cara falava assim: acende essa fogueira logo, eu quero encontrar o mestre. Aí as pessoas estavam do lado de fora e falavam assim: não é possível que esse cara, ele segue uma coisa que ele nem acredita. Não é possível, eu quero conhecer isso. Aí as pessoas queriam. A história vai contar para nós que Nero, quando ele matou cristãos, incendiando o corpo dessas pessoas, havia assim tochas humanas, o cara acendia o fogo aqui, Nicos, o cara começava a queimar, o de cá começava a cantar um hino. Aí eles colocavam fogo nesse, nossa, que esse aqui estava gritando de dor, não conseguia mais cantar, o de lá continuava o hino onde ele parou, e o de lá continuando, todo mundo cantando e queimando, velho, olha para você ver. Aí as pessoas que olhavam falavam assim: eu quero conhecer isso, como pode? Imagina se esses caras na hora do vamos ver lá, ó, nega agora, senão eu te mato. O cara, eu nego, eu nunca se visse Deus. Ia fazer o evangelho, ia fazer diferença o evangelho? Não, ninguém ia querer. Esse aí que serve a Deus, o cara negou na primeira coisa que eu falei. Amado, reúna as forças, porque nesses momentos nós precisamos clamar por avivamento. Nós estamos prestes, isso são os economistas que falam, amado, talvez entrar numa das piores crises que nós já passamos nos últimos anos. Um cenário de recesso bruto. Eu não sei se vocês acompanham bolsas de valor, as bolsas dos Estados Unidos estão... Essa semana caiu demais. E é um cenário horripilante. E é o cenário também onde as pessoas falam assim: é aí que nós temos as melhores oportunidades. Amado, no momento de crise, é o momento em que Deus está separando, sabe o quê? O joio do trigo, velho. O joio do trigo, eu já falei isso aqui, ele não tem diferença se você pegar um joio e um trigo. Se você pegar os dois assim, ó, eles são exatamente iguais. Não tem diferença. E você só consegue ver a diferença no dia da colheita. Por quê? Quando chegou no período de colher, você vai pegar os dois grãos, o trigo e o joio. Na hora que você fazer assim, esfarelar o trigo, vai ter semente. O joio não vai ter nada. Mas é a mesma coisa. Eles são idênticos. E você só consegue ver a distinção no dia da colheita. Rapaz, Jesus, quando ele usou o joio e o trigo, é assim. Não tinha outra coisa mais perfeita para usar. Aí ele fala assim, ó, o joio vai crescer no meio do trigo, sabe? Porque não tem jeito de tirar. Porque eles são iguais. Eles são iguais. Se você for tirar o joio, se for tirar o joio e tudo, possivelmente você vai arrancar um trigo junto. É só para confundir. Aí eles falam assim, não, deixa o joio aí. No dia da colheita, nós vamos saber o que é joio e o que é trigo. Então, amado, nós devemos que clamar, nesse período de provação, nós temos que clamar por um avivamento. Porque clamar, quando você está empregado, a sua família está estruturada, os seus filhos estão tudo bonitinho, você tem saúde, e isso é fácil demais. Quando a gente fala em 2 Reis, em Reis capítulo 18, em Reis capítulo 18, eu não sei se é 1ª ou 2ª Reis, acho que é 1ª Reis, quando vai falar de Elias e os profetas de Baal. Olha esse aqui, Elias desafiou os profetas de Baal. Aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E quando o Deus de Elias responde com fogo, até os profetas de Baal falaram assim, oh, esse é Deus, louvado seja Deus. Começaram a adorar a Deus, não faz sentido. Quando é bonança, amado, até o inimigo ele adora. Sabe qual que é a adoração diferenciada? É o que você diz que você está passando um problema de enfermidade na sua casa. A diferenciada é quando o seu filho está enfermo, ou você está enfermo, ou quando você não tem um trabalho, quando o seu aluguel está atrasado, tem 3 meses já, e o pessoal está batendo na porta, e você não pode ver um carro de polícia virando a esquina. Esse aí que é a adoração diferenciada. E sabe por que essa adoração é a que faz diferença?
Porque todo dia, quando você vai fazer uma oração, a oração nossa é quase com a reza. Quando está tudo bem, a gente ora igual a reza. Ah, Senhor, muito obrigado, obrigado pela minha família e tal. Agora, quando você está no fundo do poço, a oração é diferente. Ela tem sentimentos. Rapaz, amada, eu já orei por coisas dentro do meu carro indo para o trabalho, que se um cara passasse meu lado, ele ia pensar que eu sou um louco completo, chorando dentro do carro sozinho, e gritava, e chorando. Eu penso assim, esse cara deve ser louco, está fazendo um problema, ou está discutindo com a mulher dele no telefone. Mas era a oração do dia da tribulação, sabe? Ela é diferente, ela vem regada de lágrimas. E a lágrima, sabe como é que é? Ela é quente. Você já sentiu uma lágrima que queima o rosto? Essa é a lágrima do dia da tribulação. Então, amado, nesse dia da tribulação, nós precisamos erguer a cabeça. Precisamos levantar a cabeça e entender que Deus, Ele é quem governa tudo. Ele é quem permite tudo. Você foi escolhido para ser provado, ok? Agora, dentro do dia da tribulação, da provação, levante a cabeça. E lembre que você tem um Deus que trabalha em seu favor. Aí agora nós vamos entrar na parte 3, no último ponto, que é se renda a Jesus na provação. Porque sabe qual é a pergunta que nós fazemos? Cara, a gente acha que é top demais, pastor Wesley. Nós pensamos que a gente é bom. Eu acho que a gente tem a capacidade de falar com Deus, Senhor, eu não mereço isso. E Deus vai pensar assim, merecer muito pior, sem vergonha. Aí, cara, sabe o que a gente fala? Senhor, por que eu estou passando isso? O que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você não fez. Amado, a pergunta tem que ser, por que não eu? Por que o meu vizinho pode passar e eu não posso? Eu lembro o Caio Fábio, ele não é exemplo para ninguém, tá? Não estou falando para vocês assistir ele, mas tem um testemunho dele muito antigo, uns 20 anos atrás, a época que a gente podia escutar ele. Ele conta um testemunho que foi, ele falando do filho dele, o filho dele morreu. E ele era uma das maiores autoridades eclesiásticas do Brasil nessa época. Cara, assim, ele representava o povo evangélico, velho. Você tem ideia de tão grande que ele era. E o entrevistado perguntou para ele assim, Caio, e você questionou a Deus, falou assim, por que eu, Senhor, estou trabalhando? Ele falou assim, não. A minha pergunta foi, por que não eu? Por que o filho do outro pode morrer e o meu não pode? O filho dos outros pode morrer, pode ter um câncer, pode ter um problema na família, mas eu não posso? Qual que é a minha diferença para esse camarada? Então a pergunta é, por que não eu? Amado, você acha? Ontem eu recebi um pedido de vaquinha, assim, era uma mãe, que o filho, ela mora em Canérica, em Denbury, e o filho dela, ela já mora aqui um tempo, o filho tentou atravessar e ele morreu na travessia. Acho que 19 anos o cara tinha. E eles estão pedindo um dinheiro para trazer o corpo do cara para cá, porque ele estava lá ainda, lá no México, para trazer para ele ser enterrado perto da família que mora em Denver. E o pedido era, se não tiver o dinheiro até hoje, que era hoje, ele ser enterrado por lá mesmo. Aí você pensa assim, que o que passa na cabeça da mãe é, por que eu? Amado, esse dia, ele não é fácil de aceitar. Esse dia não é fácil de você olhar para ele e falar assim, cara, por que está acontecendo isso? Nós temos que entender que Deus está trabalhando alguma coisa. Então, dentro disso, amado, olha o que está escrito em Mateus 5. Quero que vocês prestem atenção. 5, versículo 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando, por minha causa, te insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amado, em meio à dor e em meio à aflição, a gente não tem que ficar questionando a Deus. O povo de Israel era um povo, amado, era um povo que eles criam, que eles, porque eles, por exemplo, o templo sagrado, quando a Babilônia vem, e Abacuque era só um dos caras que anunciou que a Babilônia estava vindo, mas teve outros profetas, Jeremias, Ezequiel, todos esses caras falavam, e eles falavam assim com Israel: a Babilônia vai chegar, e vai destruir tudo, e vai destruir o templo. Aí sabe o que Israel falava? Batia no peito e falava assim: você acha que Deus vai deixar eles destruir o templo? O templo que ele construiu, o templo que é a casa e morada dele, você acha que ele vai deixar acontecer isso? Eles criam nos objetos que estavam dentro do templo, não no Deus do templo. E o que acontece que a Babilônia veio, nem tomou, ele nem imaginou assim, tem um Deus que protege isso, não, ele chegou arregaçando tudo, amado. Então, no meio da aflição, no meio da luta, no meio da provação, talvez o que você escuta é um sonoro silêncio de Deus. Isso não quer dizer que Ele não está trabalhando. Isso só quer dizer que você precisa crer um pouco mais. Você está me ouvindo aí atrás, todo mundo? Queria que vocês prestassem bastante atenção, amado. O cenário que Abacuque vivia era um cenário assustador. Assustador. Imagina, cara, uma potência que vai vir destruir. E a única esperança que você tem é Deus intervir, porque se ele não intervir, nada vai mudar. E ele fala: não, sou eu que estou querendo isso. Eu quero que destrói mesmo. Esse era o cenário que Abacuque estava vivendo. Só que quando Deus responde a Abacuque no capítulo 2, é um capítulo inteiro falando assim, a resposta de Deus para Abacuque. Depois você dá uma lidinha na sua casa. Ali Abacuque, ele entende, pastor Wesley, ele entende tudo o que Deus está tratando. Rapaz, para você ter uma ideia, como eu disse, não foi só Abacuque que falou disso, desse cenário. Jeremias, Ezequiel, eles falaram disso. Eles chegaram a falar assim, ó, o povo do sul, que era o povo que a Babilônia ia destruir, eles falaram assim: vocês são pior que o povo do norte que já morreu. Porque eles pelo menos, eles eram como prostitutas, eles recebiam para fazer o programa. Vocês não, vocês se alinham de graça. Isso está na Bíblia, amado. Está na Bíblia. E em 1 Coríntios capítulo 5, sabe o que Deus fez sabe o que Deus direcionou uma igreja a fazer? Um camarada que estava em incesto dentro da igreja, Deus falou assim: tira ele da igreja, que ele seja entregue a Satanás. 1 Coríntios capítulo 5, dá uma lidinha na sua casa. Um camarada que estava inflamando a igreja, Deus falou assim: tira ele do corpo e entrega para Satanás. Amado, Abacuque, ele entende, no meio de tudo isso, qual era o propósito e o que Deus queria fazer. Aí sabe como ele termina o livro de Abacuque? Abacuque capítulo 3, olha como ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele me faz os meus pés como o do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque, ele entendeu o que Deus tinha, qual o propósito de tudo aquilo. Então, voltando lá no início, como é que alinhamos um Deus que é soberano
com as coisas que acontecem na humanidade, velho. Acontece, sabe por quê? Por escolhas erradas do homem. Se Deus interferisse de tudo, amado, nós seríamos robô. Não teríamos relacionamento verdadeiro com Ele. Aí vai ter uma linha teológica que vai falar assim, não, tudo isso que acontece é porque Deus quer que acontece. Isso é do inferno, velho. Acontece é porque o homem se desvia. Deus, ele não perde o controle, não é porque ele quer que tudo aconteça, é porque ele é soberano sobre tudo, ele pode intervir a hora que ele quiser. Mas tem hora que ele não intervém. Tem hora que ele se cala e deixa você ser tratado. Você já viu um leão, amado? Um leão que ele não tenha cicatriz no rosto ou no seu corpo? Eu gosto muito de documentário, aqueles da Discovery, de leão e tal. O leão, quando ele chega e tem outras fêmeas, o leão tem que ter uma luta ali para ele dominar aquele lugar e tal. Mas todos os leões são tudo arranhado, machucado. Você vê uma foto igual essa aqui assim, ó. Nesse leão, por exemplo, aqui em cima dele assim, ó, tinha um machucadão aqui. Aí eu no Photoshop, eu fui e tampei assim. Era difícil achar uma foto de um leão para você colocar numa camisa. Porque a cara deles é toda arranhada. Isso aí que sabe o que é? É batalha, velho. Se eles não têm aquilo ali, é a medalha de uma batalha que foi ganha. Nós, como cristãos, nós temos que ser calejados, velho. Vai chegar momento que vai acontecer coisas que você vai falar assim, cara, sabe quando que eu me importava com isso aí? 15 anos atrás, isso aí já passou muito tempo. Ah, porque fulano está chegando na igreja e nem está olhando para nós. Não é, essa minha preocupação foi quando eu aceitei Jesus. Eu sou nascido evangélico, tá? Eu só estou dando um exemplo. Essa preocupação eu já não tenho mais. Essa aí eu já venci essa guerra. Minha guerra é outra agora. A minha guerra é entender por que um camarada, pastor, que serve a Deus, que quer servir a Deus, quer crescer, quer queimar, ele não está aqui nos cultos. Aí tipo assim, hoje é diferente. Então, amado, para a gente finalizar, Abacuque, ele entendeu qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus em tudo isso. E agora eu quero aplicar isso em você. O louvor já prepara uma canção aí, para nós. Amado, se você está sendo provado, peça a Deus para que esteja com você na provação, porque isso é promessa dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, faz menção o seguinte, amado, eu posso passar por lá. Talvez é um caminho que eu tenho, o lugar que eu vou chegar, talvez eu preciso passar no vale da sombra da morte. Mas lá não é lugar de morada, lá é lugar de você passar, é uma passagem. E essa passagem ela termina. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A nossa diferença para o mundo é essa, amado. O mundo se desespera e não vê esperança. O nosso desespero ele termina quando entendemos que Jesus está por trás de tudo isso. Levante aí do seu lugar, amado, nessa manhã. Se o dia da aprovação ele chegar para você, amado, às vezes você está com um problema de enfermidade na sua família, ou em você mesmo. O seu casamento não é como você gostaria que fosse. Os seus filhos não estão trilhando um caminho que você gostaria que eles trilhassem. Deixa eu te falar, nem tudo acabou. Se apoie nas promessas de Deus. Isso não pode parar o que Deus tem na sua vida. E essa é a sua aprovação. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e pegar a minha aprovação e querer que vocês todos passem por ela. Ela é minha aprovação. Eu não posso esperar que todos sintam a minha dor, amado. Nós só vamos viver nessa unidade completa na eternidade, velho. Então, se a tribulação, a provação ela veio,
Você foi escolhido. Não baixe a cabeça. Reúna suas forças em Jesus. Jesus. Porque Ele vai te tirar disso, amado. E que ainda que você passe por toda ela, que você termine e entenda o que Abacuque falou. Sabe, eu vou traduzir na nossa linguagem para Abacuque. Ainda que eu não tenha a melhor família, ainda que o meu filho não esteja nos caminhos do Senhor, ainda que a minha família não tenha a saúde que eu gostaria que ela tivesse, ainda que o meu casamento não esteja mil maravilhas como eu gostaria, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aplauda ao Senhor, amado, nessa noite, nessa manhã.